Vamos agora a um tema primordial, que é a primeira infância, cumprindo as metas do Plano Nacional e do Plano Municipal. A gente tem um debate aqui que é de fundamental importância e eu gostaria de fazer um aquecimento muito breve, porque a gente acabou de chegar do almoço, está todo mundo um pouquinho sonolento ainda, então eu queria que todo mundo que tiver com coisa pendurada, o celular, a bolsa, aproveita agora para se ajeitar, cabelo, quem quiser dar uma espreguiçada, quem quiser arrumar roupa, arrumar a cadeira, isso, coloca o ombro na orelha, respira, pega o ar, segura, pensa em tudo que você deixou para trás para estar aqui hoje, agora solta, mais uma vez, segura, prende. Tem gente que não sai mais dessa posição. Vocês conhecem alguém? Você fala, tá tudo bem? A pessoa fala, tá ótimo. Agora solta. E agora faz o seguinte, faz assim, ó. Como as crianças pequenas fazem quando não estão ligando para alguma coisa. A gente vai fazer uma coisa que todo mundo já fez quando era criança. Uma coisa simples. Eu canto e vocês cantam. Numa breve reflexão. Quando a gente canta com uma criança, a gente abre 7 sinapses cerebrais de uma única vez. Depois a gente cresce e já não canta mais tanto. Como pode um peixe vivo? Como poderei viver? Aí você pensa, sem a companhia de alguém que está perto de você, que foi fundamental, que é uma inspiração, que está do seu lado, da qual você confia, aponte para essa pessoa. Sem a sua companhia, sem a sua companhia. Agora aponte para você mesmo, porque sem você, você não segue em frente. Sem a sua companhia. Agora pense em quem já esteve ao seu lado e não está mais, mas de alguma maneira contribuiu para o seu processo. Sem a sua companhia. Agora sim, vamos começar nossa mesa. Eu vou chamar os componentes da mesa. Professora Marialba Carneiro volta ao palco como mediadora. Por favor, professora. E agora eu gostaria de chamar Mozart Neves Ramos, do Instituto Ayrton Senna. Por favor. Cláudia Costin, da Fundação Getúlio Vargas. Por favor, Cláudia. Zilma de Oliveira, da Universidade de São Paulo. Enquanto Zilma se acomoda, eu gostaria de lembrar vocês que é na educação infantil que os professores, os gestores, os dirigentes experimentam a fantástica sensação de ser abraçado na perna. Nunca o ser humano é tão direto em seu pedido de afeto e em sua abertura para aprender sobre o mundo quanto na primeira infância. Que esse debate leve a gente longe e que isso reverbere nas crianças de vocês. Então vamos para a nossa mesa, primeira infância, um tema de extrema relevância, um desafio imenso para quem está assumindo o município. E eu vou então imediatamente já passar para a primeira pessoa que vai expor, que é a professora Zilma de Oliveira, da USP, que já esteve conosco em alguns momentos, responsável também nos trabalhos com a Base Nacional Comum Curricular. Então, passo a palavra à professora Zilma e já agradeço. Obrigada, sim. Boa tarde a todos, os colegas de Undime e convidados e o pessoal aqui. A primeira infância realmente vai começar a aparecer cada vez mais. Eu trouxe alguma coisa bem simples para a gente deixar alguma coisa para o debate. Que plano nós temos? Não é que eu tenho, o nós aqui significa um bem genérico, né? Que planos existem para a primeira infância nos municípios? Vamos seguindo. Próximo. Bem, nós temos, pelo Plano Nacional de Educação, está ótimo, algumas metas, né? A universalização do atendimento, está dando trabalho, mas parece que está indo.
A ampliação da creche, outro tema de trabalho e que também está indo. Fomentar a qualidade deste atendimento. O direito à educação infantil não é o direito apenas à vaga, mas aquela boa experiência que a educação infantil oferece para a criança. Nós temos, além disso, uma questão geral, que é a questão de garantir apoio docente para esta faixa, que é uma especificidade, e, ao mesmo tempo, incentivar programas de formação continuada. Estes tópicos são extraídos do Plano Nacional de Educação e que estão repercutindo nos planos municipais da maioria dos estados. Bom, isso é muito bonito, alguns requisitos estão aí, né? O primeiro, grande, financiamento, sublinha. Depois, apoio técnico, sublinha também. Recursos físicos e materiais adequados. Aí vem toda uma discussão que já entra no tom da minha fala hoje. Formação específica do professor. O especificidade se diz respeito a alguma coisa que é colocado como o que hoje se sabe de criança pequena. E o que hoje se sabe de criança bem pequena aprendendo a olhar o mundo. Eliminar a presença dos leigos é um requisito importante. Tornar o leigo um professor. Atendimento intersetorial, porque muitas vezes nós estamos herdando problemas que são melhor atendidos em outro setor, por exemplo, da assistência social, etc. E nós precisamos ter, o último ponto, orientações claras quanto à questão curricular. Em relação a isso, e é só disso que eu vou falar, da última, vou deixar um pouco as demais, que vocês têm mais tempo para discutir. Vamos discutir a questão curricular. Primeiro, lembrar o que se define por currículo. Nós fizemos um levantamento de currículos da educação infantil no Brasil, de 200 municípios que chegaram até nós. Aliás, chegaram 300 e pouco, mas 200 eram possíveis de ser trabalhados. E a matriz curricular era alguma coisa bastante diferente. Exemplo, fizeram a matriz curricular como a velha matriz curricular da velha escola primária. Português, 30 horas por semana na creche. 30 horas. E as 10 horas que faltam? Será que é a hora que a criança está dormindo? O que é português 30 horas? Inglês, 1 aula por semana para a criança no berçário. Deve ser alguma coisa muito interessante, mas no berçário, 1 aula de inglês é alguma coisa inusitada. Ou seja, mas não é problema daqueles lugares, era mais do que um. É um problema que a gente não parou para pensar o que seria um currículo para a educação infantil. E nós precisamos, então, descobrir que a questão que mais se coloca hoje para essa faixa etária diz respeito às interações, ou seja, um ambiente onde ele interaja bastante, tanto com adulto como com outras crianças. Diferentemente do ensino universitário, onde a interação é muito mais interna, o estudante universitário fica muito mais falando com as teorias, falando com os livros, o pequeno não. O pequeno precisa falar com você mesmo para construir contigo um raciocínio. Nós temos também de imaginar que uma criança pequena não tem trabalhar com criança pequena não significa cercear o assunto em uma disciplina, porque é muito comum que as crianças passem de um foco de atenção para outro e cabe ao professor saber como é que ele segue ou retoma o foco inicial de trabalho. Bom, também nós precisávamos muito discutir uma questão que hoje já começa a ser um pouco mais tranquila, que é discutir a linguagem oral e escrita na educação infantil. É disso que eu vou falar um pouquinho. Bom, o que foi definido não é só na base, não é só por capricho nosso. Hoje, em função de novas perspectivas trazidas sobre o desenvolvimento humano em todas as idades, se vê currículo como um conjunto de práticas. Não se vê apenas ele pode ser um currículo de práticas orientado por um documento, mas o currículo não é o documento. O currículo é o que acontece.
né? O currículo é o campo das experiências criadas para as crianças interagirem, participarem e aprenderem. Nós vamos dar um exemplo. Um professor que fala... Desculpa, antes do exemplo, vou falar o seguinte. Esta ideia de que o currículo se dá em experiências que as crianças vão tendo e que cabe-nos descobrir como organizá-las, mas especialmente que foco elas podem ter, levou a proposta da base e continua vigente para fazer 5 campos de experiências. Mas, na verdade, não são 5 campos de experiência, como se fossem 5 matérias. Então, leitura e escrita é na quarta-feira, ciências é no sábado. Não, não é nada disso. Essas questões se dão em todos os assuntos. Por exemplo, se eu pegar uma professora que quer fazer uma peça de teatro com as crianças de 5 anos, as crianças vão fazer a peça e vão dramatizar e vão fazer o cenário. Aqui eu não vou conseguir ler, gente, desculpa, mas uma única trabalho pode passar pelos 5 campos de experiência. Por exemplo, passa pelo campo do eu, o tu e o nós, o outro e o nós, porque na verdade é escolher um personagem, cada criança mais ou menos se identifica com um, ou foge de um, ou começa a chorar de uma forma diferente. A ideia do campo de experiências, que ele também tem experiências com o corpo, né? O gesto, o movimento. E teatro é isso, né? Fazer uma peça de teatro tem toda uma movimentação orientada. Se eu quero saber que eu sou brava, eu tenho que fazer corpo de brava. Se eu quero saber que eu sou boazinha, eu tenho que fazer corpo de boazinha, etc. Escuta, fala, pensamento e imaginação, que foi o nome dado, e foi dado para chamar atenção, as 2 primeiras palavras, chama atenção de muitos lugares onde não se escuta e não se fala. Nós não escutamos a criança e a criança não fala. Por quê? A gente está disciplinando, então todo mundo quieto. Aí fica difícil. Essas 2 palavras atrapalham as outras 2 palavras, pensamento e imaginação. Se não há o exercício da fala, esse exercício fica prejudicando a capacidade da criança de criar estratégias e imaginação. Claro, agora voltando à peça, fazer uma peça de alguma forma é pensar todo um repertório de falas que serão dos personagens e do enredo da peça, etc. A ideia dos traços, cores, sons e imagens, que na respeito muito rico para a gente imaginar que as cores que forem colocadas pelas crianças acentuam o lado alegre da peça, ou o lado triste, ou o monstro que deve vir aí, qualquer coisa assim. E, finalmente, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, que é o último campo. Essas experiências todas estão presentes o tempo todo, desde a hora de começar a peça, para pensar onde que se colocam os participantes, né, como eles ocupam aquele espaço da pecinha lá do teatro. Eu quero só passar aqui rapidinho para o último ponto, a linguagem oral e escrita. Evidentemente que hoje temos um Brasil muito urbanizado, um Brasil que parece que nós temos 90 e tantos % de televisão nas casas das pessoas, mesmo as mais pobres. Então, não é mais o Brasil onde não existia muito a escrita e coisas escritas para as crianças pequenas interagirem. E o dia do primeiro encontro com a escrita era o primeiro dia de aula. Vocês não eram nascidos quando eu fui no primeiro dia de aula. E aí o encontro com a escrita, né, Mariel? Você não era nascido, mas foi assim que aconteceu. Mas, voltando, hoje nós tínhamos de pensar não uma questão se ensina ou não ensina leitura e escrita, mas como é que se faz isso? Eu não posso não ensinar mesmo aqueles que querem, e não posso obrigar a aprender aqueles que não estão interessados. Então, como é que se trabalha nessa fase onde todas as outras aprendizagens também têm esse tom emotivo de ligação da criança entre achar interessante e não achar interessante? Possivelmente a gente poderia fazer esse tom se eu pudesse espalhar a leitura escrita em todos os campos de experiências. Exemplo, eu posso
com relação a eu, tu, eu, o outro e o nós. Claro, toda vez que a criança está expressando sentimentos, dialogando, comunicando necessidades, eu posso ver com relação ao corpo, quando ele controla e faz a adequação do corpo dele na recontagem de história, quando ele faz a contagem de história e o corpinho dele vai contando junto. A terceira ponto, mais ligada mesmo às questões de fala e escrita, é quando ele imita a entonação e o gesto dos adultos, quando ele participa da roda de conversa, quando ele cria novos enredos para a história, etc. Quando ele trabalha com a parte de sons, traços, imagens, ele reconhece essas outras linguagens, dão para ele exatamente a possibilidade de contato e de enriquecimento, inclusive da própria língua oral e escrita. E, finalmente, não é possível fazer um exame um trabalho de descoberta de transformações, se a gente não tenha a possibilidade de verbalizar o que viu e também de anotar o que escreveu. A língua, a escrita, também é objeto da criança, que vai fazer uso dela da forma mais interessante possível, e o fato dela chegar em escritas não convencionais ainda é metade do caminho. Então, a cobrança de uma escrita já convencional, isso quer dizer alfabética ou qualquer outro nome que se dê, para as crianças de 4 e 5, pode estar antecipando fracassos. Mas, por outro lado, se você... pessoas que trabalham muito bem com alfabetização, inclusive em escolas particulares de alta mensalidade, em bairros de mãe, todo mundo é alfabetizado na família. Nesses lugares, turmas que cresceram juntos da pré-escola, e sempre estimulados, e especialmente turma que já fez o 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eles verificam que o conjunto de uma turma de alunos só se alfabetiza, todos eles, depois de 3 anos. Então vai chegar nos 7 anos. Ou seja, tem gente que até se alfabetiza com 4. Tem gente que se alfabetiza com 5, tem gente que se alfabetiza com 6 e tem gente que se alfabetiza com 7. Isso em boas experiências de aprendizagem. O problema é não deixar estressado todo mundo, porque alguns estão assim, outros estão assado, porque o caminho é um caminho delicado, muito sensível e muito interessante. E esse caminho da aprendizagem é alimentado pelo conjunto das experiências da criança, pelo faz de conta, pelo desenho, pelas outras oportunidades que ele tem. Bom, eu estou terminando por aqui. Eu queria só dizer o seguinte: a primeira infância, nós temos várias questões que não se resumem às questões de ampliar o acesso, que vocês com muito louvor e com muita dificuldade estão fazendo. Mas também a gente tem de ter um direcionamento específico para a questão do aprendizado da criança pequena. Fico por aqui e a gente conversa depois. Obrigada. Obrigada, professora Zilma. E eu destaco aqui uma abordagem de uma perspectiva de qualidade, que não basta cumprir a meta no sentido de atender à demanda que o município tem. O que a professora Zilma trouxe aqui é muito rico, é para além de cumprir meta de atendimento, considerando números, é dar qualidade a essa criança, que esse é o verdadeiro papel. Porque cumprir a meta é uma tarefa árdua, sim, de colocar a criança lá na creche. Mas dar qualidade é essencial também. Universalizar é preciso, mas dar qualidade também tem que ir conjuntamente. Muito obrigada pela contribuição ímpar. E eu passo nesse momento para a Cláudia Costin, ela que já foi secretária de Educação do Estado do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. Conheço algumas experiências fantásticas que ela desenvolveu com muito êxito. Foi consultora do Banco, diretora do Banco Mundial, responsável pela parte da educação.
e é da Fundação Getúlio Vargas e hoje vem aqui contribuir conosco, falando um pouquinho dessa meta, que é um grande desafio para os municípios e para o Brasil. Muito obrigada. Então, ainda não conte o tempo, vamos esperar por a apresentação. Isso, muito obrigada. Eu vou falar de um defeito meu antes de começar, eu só sei falar de pé. Então, vocês me perdoem, eu vou ficar de pé. Eu sou hiperativa, no meu tempo não tinha esse diagnóstico, essa medicalização da educação. Então eu sou... Bom, então eu trouxe aqui uma reflexão à luz da política pública, né? Quer dizer, a minha área é gestão da política educacional e é com esse olhar que eu vou falar da primeira infância, da educação na primeira infância. E, desculpe, voltando atrás, a ênfase vai ser como é que a gente garante equidade. Então, aqui, só para não falar que eu não falei das flores, para não dizer que eu não falei das flores, alguns desafios que todos vocês conhecem. As crianças de 4 e 5, né, para pensar nos planos municipais de educação, estão crescentemente na pré-escola, né? O dado de 2014 já é um pouquinho mais que isso, mas não muito mais que isso. Era de 89,9%. Mas quem são essas crianças? Onde elas estão? Se a gente olha por classe social ou por segmento de renda, entre os 25% mais pobres, são apenas 86,3%. Os 25% mais ricos contam com 96,3% de crianças com acesso na pré-escola. Ou seja, se a gente lembrar que as pesquisas recentes mostram que a educação infantil, além de assegurar um direito da criança, ela também tem um efeito nivelador das desigualdades de origem socioeconômica no desempenho escolar futuro, as crianças mais pobres já saem perdendo por conta da pré-escola. Se a gente olha para o 0 a 3, desde 2005 houve um crescimento constante na porcentagem de crianças de 0 a 3 na educação infantil, atingindo a marca de 29,6% em 2014. Mas, de novo, quem são as crianças que estão em creche? Entre os 25% mais pobres, 22,4% de crianças estão em creche. Já nas da faixa dos 25% mais ricos, são 51%. Lembrando que a meta do PNE é de 50%, ou seja, os mais ricos já atingiram a meta. O problema está, de novo, entre os mais pobres. Há uma profunda desigualdade no acesso. E por que é importante atuar, especialmente com os mais pobres, na educação infantil? E atuar rápido, não só na educação infantil, mas nós vamos falar daqui a pouco de intersetorialidade. A pobreza afeta, pelas pesquisas recentes, negativamente, tanto a aprendizagem quanto o desenvolvimento da criança. A educação infantil é um direito da criança, mas é também condição para o exercício de outros direitos. A criança pobre é a que tem menos acesso à creche, como nós acabamos de ver, e a pré-escola, e a que mais poderia se beneficiar. Não é que a criança mais rica não tem o mesmo direito, ou que a gente não deveria considerá-lo na equação, mas se tem alguém que vai se beneficiar, particularmente a criança mais pobre. Isso traz consequências em termos de política pública em tempos de recursos escassos. Por meio da educação infantil, o terceiro ponto que eu trago, as famílias podem ter acesso organizado a outros serviços. A Zilma falou da creche deixar de ela fazer diretamente coisas que são de outras políticas públicas, mas ela é o espaço onde a informação circula sobre vacinação, sobre eventuais problemas que os professores detectam que podem indicar algo que mereça uma atenção da área da saúde ou da assistência social. Eu peguei um quadro aqui só para a gente entender do que nós estamos falando quando se
pensa em competências a serem desenvolvidas na primeira infância. Não é exaustivo aqui, é só algumas competências que a gente deve desenvolver na primeira infância, e sempre dentro dessa visão de campos de experiência a que a Zilma se reportou. Aqui está em inglês, vocês me desculpem, mas eu tentei traduzir em cima das figuras e não conseguia mexer nelas. A gente não lida só com competências cognitivas, há uma sobreênfase entre determinados setores na pré-escola como um espaço para que se desenvolvam competências cognitivas e linguísticas. Mas também na educação infantil que se desenvolvem competências emocionais e sociais que vão ser extremamente importantes para etapas posteriores. Então eu pus aqui só para mostrar que a regulação de emoções é nessa fase da vida que se desenvolve, e não só na creche, no contato da família, em outras esferas da vida. O conhecimento emocional, o que faz triste o meu coleguinha, o que não faz triste, como que eu consolo uma criança, como é qual é a reação da outra criança a eu ficar bravo, que tem a ver tanto com o social quanto com o emocional. As competências sociais, a questão do respeito, a questão da empatia, que é uma fronteira das duas áreas, ou de solução de problemas que pega tanto o cognitivo, quanto o social, quanto o emocional. Aqui não vai dar tempo de explorar muito, mas é só mostrar que se a gente falar de todos os campos da política pública em educação e todas as idades afetadas, quanto mais cedo há uma intervenção organizada de educação, mais efetivo isso é em relação dada a plasticidade do cérebro e em relação aos aprendizados que serão possíveis. Nós vivemos hoje um novo momento para a primeira infância globalmente. Globalmente porque em 2015, setembro de 2015, a ONU se reuniu e 192 países assinaram um documento que estabelecia os objetivos do desenvolvimento sustentável. Entre eles estava a chamada meta 4, que dizia respeito, chamado objetivo 4, que diz respeito ao acesso e à conclusão de qualidade de educação. Então, a educação de qualidade para todos, garantindo aprendizados para a vida toda. Mas eles detalharam o objetivo 4 em uma submeta para a educação infantil, que é, até 2030, assegurar que todas as meninas e meninos tenham acesso a desenvolvimento na primeira infância, cuidado e educação pré-escolar de qualidade para estarem prontos para a educação primária. E uma meta importante que não é da área de educação, mas que se relaciona à educação, que é reduzir a desnutrição crônica em 40%. Como que os países que têm com melhor educação na primeira infância, de acordo com o que é analisado internacionalmente, o que eles têm feito? Primeiro, para a primeira infância, eles têm um modelo integrado de atenção, combinando saúde da gestante e da criança, ações de proteção social e fortalecimento de vínculos familiares, orientação dos pais e educação infantil de qualidade. A educação infantil a vida não apresenta setores, ela apresenta seres humanos e problemas. Então, nós temos uma abordagem setorializada para facilidade de intervenção, mas é importante, e eles têm funcionado bem quando há um modelo integrado, quando a Secretaria de Educação trabalha bem em parceria com a Secretaria de Saúde, quando a Secretaria de Saúde trabalha bem com a Secretaria de Assistência Social, que, entre outras coisas, vai reforçar os vínculos familiares. Focalização nos mais vulneráveis. Se você não tiver dinheiro para fazer tudo, assegure-se que os que estão abaixo da linha da pobreza recebam a atenção mais importante, porque é isso que é a base para a equidade. Formação de professores e auxiliares específicos para a área, definição clara de expectativas de aprendizagem, quer dizer, o que eu quero são as
chamadas orientações curriculares, no nosso caso, a Base Nacional Comum Curricular. Brincar há um quase consenso que o brincar é o mais importante na abordagem de educação infantil, mas com intencionalidade pedagógica e ênfase no desenvolvimento de competências socioemocionais. Também há um consenso que ler para as crianças é importante tanto por parte das unidades de educação, mas das famílias também. Inseri-las no ambiente letrado, né, que a Zilma falava agora há pouco. Isso não quer dizer alfabetizá-las desde pequenininhos, quer dizer que elas estejam expostas a livrinhos de bebê, que elas estejam expostas à contação de história, livros em toda parte. Prédios com arquitetura pensada para a etapa, né? Quer dizer, ninguém sério mais considera que é adequado colocar crianças de 3 anos enfileirados na frente de um quadro negro e que isso é educação infantil. Avaliação do desenvolvimento das crianças e reorientação das práticas pedagógicas. Que esse fazer pedagógico esteja sendo o tempo todo monitorado, avaliado, e isso reoriente a prática. Integração com centros de saúde, chega a se propor que as creches sejam construídas no mesmo terreno em que há centros de saúde, para ver sinergias entre os dois equipamentos, e em relação criança-adulto baixa, permitindo atenção individualizada. O que os municípios podem fazer nesse contexto? Integrar as diferentes políticas para a primeira infância em espaços e calendários unificados. Quer dizer, muitos desses programas encontram-se, como no caso do Chile, na presidência da República, para que os ministérios trabalhem integradamente, ou nos governos estaduais, na secretaria, lá no gabinete de governo, ou nos municípios, mas integrar as 3 políticas mais importantes. Criar currículo para a educação infantil, complementando a Base Nacional Comum Curricular, assim que ela for aprovada, possibilitando esse brincar com intencionalidade. A outra coisa que os municípios podem fazer é pensar a infraestrutura e materiais de acordo com as necessidades da faixa etária e com os currículos. Em nenhuma etapa da educação é tão importante a infraestrutura como é para a educação infantil. Ter a garantia de coisas que a gente já sabe, como ter solário, mas também de ter os livrinhos ao alcance da mão da criança, né? Existe o ECER, que é uma análise, um instrumento em inglês de análise de como que a sala de atividades da criança pequena é organizada. Organizar a migração de cuidadoras para professores de educação infantil. Pouco antes daqui eu estava discutindo com a Zilma o que houve no Rio de Janeiro, em que eram 400 creches, nós estávamos falando de mais de 5.000 cuidadores, e como é que você faz uma migração que de fato garanta que haja professores cuidando da educação infantil. E priorizar os mais pobres e os mais velhos. Deixa eu me deter nessa questão dos mais velhos. Nós não atendemos a todos. E nós estamos num ano de crise séria. E uma pressão enorme por creche. No entanto, há municípios atendendo crianças de 1 mês. 1 mês de idade. Isso prejudica o aleitamento materno, apressa o rompimento do vínculo entre mãe e filho. A recomendação internacional é que antes de 6 meses nenhuma criança entre em creche, a não ser em uma situação extrema, antes dos 6 meses. Mas se não houver dinheiro para garantir creche para todos, por que nós temos que começar com os bebezinhos? Talvez, se não há dinheiro para todos, seja o caso de olhar para os que estão com 2, com 3, e quando eu conseguir atender todos os que estão abaixo da linha da pobreza de 2 e 3, eu trabalho com os pequenininhos. Não é fácil falar, é difícil fazer, dada a judicialização do acesso à creche, mas é uma ideia que fica. Eu posso me estender um pouco mais depois nisso. Um forte investimento em formação continuada dos profissionais de creche e de pré-escola, construir creches e pré-escolas no mesmo
Eu pus prédio, não, é no mesmo, creche e pré-escolas, no mesmo prédio, em terrenos compartilhados com centros de saúde. Se ainda não existe creche e vai ser construído, e há um centro de saúde a ser construído, isso é recomendação do Nicoleles, que é o nosso eventual candidato a prêmio Nobel, é de colocar as duas, uma no mesmo prédio da outra. Isso pode ser feito. No mesmo prédio não, no mesmo terreno. Trabalhar melhor as transições, especialmente da pré-escola para o ensino fundamental. Isso não quer dizer tirar da educação do ensino fundamental todo o processo mais estruturado de alfabetização. Quer dizer exatamente o contrário. O primeiro ano de ensino fundamental, a criança ainda é muito pequena. Por que enfileirar as crianças na frente de um quadro? Eu estou terminando aqui. Inserir as crianças desde o início em ambiente letrado e iniciar o processo de alfabetização, letramento na educação infantil, por meio da imersão no ambiente letrado, de contação de histórias, de percepção de sons, e avaliar a qualidade de creches públicas e privadas. As privadas normalmente é por meio do Conselho Municipal de Educação, incluindo tanto a avaliação de insumos quanto do desenvolvimento da criança. Ou seja, trabalhar com essa etapa demanda um grande esforço, demanda coragem, mas há que a nova geração de crianças com certeza vai agradecer depois. Eu deixo aqui o meu e-mail para quem não conseguir ter a resposta respondida, o meu Twitter, onde eu escrevo muito sobre educação, as tarefas do dirigente municipal de educação, e até o meu celular. Muito obrigada. Obrigada, professora Cláudia. Seu contato. Obrigada, professora Cláudia, pela contribuição. Quero dizer que todas as transparências vão ser disponibilizadas no site da Undime. Peço sim que retorne, porque é o endereço que vocês estão querendo anotar. Devo dizer também que, conforme o andamento, a gente vai abrir para alguns questionamentos. Agradeço sobremaneira. A gente sabe da questão de dar algumas prioridades quando não é possível atender todos, mas, infelizmente, a mãe que tem um maior poder de conhecimento vai lá no Ministério Público e consegue esse atendimento. A gente tem que trabalhar muito para poder mudar tudo isso, não é mesmo? Agora eu passo nesse momento ao representante do Instituto Ayrton Senna, o nosso querido Mozart, para as suas contribuições. Bom, eu também vou seguir um pouco a Cláudia, eu só consigo falar em pé. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero muito, Maria Alba, agradecer pelo convite. Há um ano atrás eu tive a oportunidade de estar aqui também com vocês, e agora, juntamente com Zilma e Cláudia, vou tentar trazer alguma contribuição para esse tema. Bem, eu sabia que uma parte seria já abordada, e muito bem abordada aqui, tanto pela Zilma como pela Cláudia. Eu vou tentar dar luz em alguns pontos que considero talvez relevantes para o debate seguinte. A Cláudia e tanto Zilma falaram muito na questão do impacto, na resposta que, por exemplo, você fazendo determinados estímulos na primeira infância, nos primeiros anos de vida de uma criança, a gente sabe muito bem, mas nunca é demais a gente reforçar. Aqui nós temos duas curvas mostrando o seguinte: impactos sobre numa criança na primeira infância comparado, por exemplo, esse mesmo trabalho feito com um adolescente de 15 anos. A curva em azul representa a nossa criança, não é, na primeira infância, em vermelho o adolescente sendo também trabalhado aos 15 anos. É impressionante como você observa o resultado do impacto que ela tem, a magnitude desse impacto e a longevidade dessa mesma resposta. Isso aí não são curvas fictícias, são curvas reais que os neurocientistas fizeram, nos mostraram, não é? E que hoje, graças à década de 90, nós aprendemos muito mais sobre o desenvolvimento do cérebro, sobre o desenvolvimento da criança. E eu me lembro, Cláudia, quando eu era secretário de Estado, portanto não tratava diretamente com a primeira infância, lá em Pernambuco a parte toda de
pré-escola, creche e fundamental, anos iniciais, já era tudo com o município. Entretanto, eu sempre disse que secretário de Educação de Estado não é secretário da rede estadual, ele é secretário da Educação do Estado de Pernambuco, no meu caso. Então, eu sempre procurei fazer muito uma colaboração com os municípios. E eu entendia que essa colaboração, se eu fizesse de maneira articulada, colaborativa, cooperativa com os municípios, os ganhos seguintes seriam enormes, não para a rede estadual, mas para a educação do Estado de Pernambuco. Então, eu procurei muito articular com os municípios, fazer esse trabalho, porque tinham o conhecimento que, trabalhando nessa fase, os impactos mais adiante seriam verificados para o bem, principalmente das nossas crianças. Não é? E esse é um dado que nos mostra como o impacto, a resposta é muito mais acentuada, a longevidade do que se obtém ao longo do tempo, em relação ao mesmo estímulo feito num adolescente de 15 anos de idade. Entretanto, quando a gente olha a questão do atendimento, e eu imagino, a semana passada, conversando com o Schneider, vendo o tamanho do desafio que ele tem, de quase 100 mil crianças, né, precisando ainda de creche, os órgãos públicos extremamente organizados hoje, né, e eu acho bom, eu ajudei lá como secretário de Educação de Pernambuco a criar, creio eu, a primeira promotoria de educação. E todo mundo, você é maluco, você está dando um tiro no pé. Eu disse, olha, eu acho que a gente tem que deixar legados na vida. E eu sabia que era uma pressão muito grande, que se já era grande, ela iria aumentar pelo próprio Ministério Público. E eu estava ajudando a criar uma estrutura para a educação do Ministério Público. Mas eu sempre entendi que o papel nosso, enquanto gestor, é cumprir bem uma missão. E essa missão só é bem cumprida, opa, agradeço, agora está tentando olhar aqui de lado, só é bem atendida se efetivamente a gente deixar legados, e legados significam coisas que vão além do nosso tempo. E procurei muito fazer isso, e naturalmente, quando a gente observa hoje o tamanho da pressão em cima de um secretário municipal para dar o atendimento, no caso lá do Schneider, 100 mil crianças, é um número que varia em torno disso. A gente já viu, dependendo da fonte, é 80 mil, 120 mil, seja qual for, mas já é um número extremamente relevante. E numa cidade como São Paulo, com sua complexidade, eu imagino o tamanho do desafio. Eu acho que eu passaria algumas noites sem dormir, né? E a gente já tem que atender, mas a gente tem que atender, como foi dito por Zelma aqui, logo no primeiro momento, e no final da fala dela enfatiza, a gente tem que ir além do atendimento. Eu acho que a gente tem que ter a preocupação que Cláudia também enfatizou, da questão da qualidade desse atendimento. Por quê? Exatamente por esses 3 gráficos que eu mostrei agora, os impactos serão muito maiores e os ganhos ao longo da vida futura. E mais adiante eu vou procurar mostrar. Entretanto, se nós analisarmos hoje essa questão do cumprimento da meta do PNE, a gente está em torno de 30% e vai precisar, portanto, chegar a 50% em 2024. Se nós olharmos os crescimentos verificados nos últimos anos, certamente a gente não vai conseguir alcançar a meta prevista no PNE. Por exemplo, houve a melhora? Houve. Mas a gente não pode considerar como sendo uma melhora suficiente do ponto de vista de atendimento. Não cheguei nem à questão da qualidade, que para mim passa por uma coisa essencial: professor bem formado. Não é? E hoje o professor bem formado, diferentemente da minha época, que era muito cuidar, era tanto que creche na minha época estava vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social. E foi um período de 2003 a 2006, não tão muito distante, estou falando de 13 anos atrás. E eu me recordo quando estava no Conselho Nacional de Educação e fiz parte do grupo que fez a relatoria das diretrizes da educação infantil, como já mudou completamente, e aí eu estou falando algo em torno de 2010, 2011. Quer dizer, a mudança na maneira de enxergar a educação infantil é algo que precisa ainda ser consolidado. A gente ainda está, na minha opinião, em função até da própria necessidade e dessas pressões que Maria Alba colocou, e a gente entende que
não olhando enquanto secretário e olhando mesmo enquanto secretário. Tem coisas que é difícil a gente chegar para o governador, para o prefeito, tá, às vezes pedindo muita coisa, porque as demandas são muito grandes. Mas quando você tem uma sociedade organizada e ela faz essa pressão, bota na agenda do poder público no seu estágio maior, que é o prefeito ou o governador, e nos ajuda, portanto, a tomar decisões mais relevantes e prioritárias. Então é bom que a gente tenha sociedade organizada, e nesse sentido a gente não precisa falar da importância muitas vezes para um governador ou para um prefeito que recebe demandas de todas as áreas, em relação à questão da primeira infância. Então eu acho que se nós continuarmos nesse ritmo de crescimento, e considerando um ponto que Cláudia falou durante a sua exposição, numa crise é muito difícil a gente ter os recursos para poder fazer todo esse atendimento. E o custo de creche, o investimento, ele é 3 vezes maior, em média. Eu me lembro quando eu fui o relator do CAC, eu me lembro que creche levava 3 vezes o valor das outras etapas da educação básica. Mas não é que eu estou achando que é a questão do custo que a gente tem que se apegar, né? Eu gosto muito de uma frase de Derek Bock, ex-presidente de Harvard, que ele dizia o seguinte: se você acha a educação cara, experimente a ignorância. Não é? Eu acho que o melhor investimento que se pode fazer nas pessoas é em educação. Então eu entendo que a gente ainda tem, do ponto de vista de equidade, Cláudia mostrou muito bem, claramente a gente observa não somente no campo socioeconômico, mas também onde essa criança se encontra, se está na zona rural ou na zona urbana. As diferenças ainda são notórias, inclusive sobre outros aspectos, Cláudia já mostrou, da questão entre os mais ricos e entre os mais pobres do ponto de vista socioeconômico. E outra coisa, se a gente analisa longitudinalmente, a cidade de São Paulo, por exemplo, é essa evolução que a gente teve ao longo de 2001 para cá. Claramente, todo o percurso foi aquele pontilhado em azul, é exatamente os mais ricos, em termos de atendimento. E em laranja ou vermelho, seria o atendimento os mais baixos do ponto de vista socioeconômico. Claramente, inclusive, a gente nota que ambas as faixas melhoraram em termos de atendimento, mas a diferença relativa, pelo menos da última fotografia em relação à primeira, aumentou a desigualdade. E esse é um ponto que, se nós olharmos e vocês olharem os resultados do índice de aprendizagem, tanto em língua portuguesa como em matemática, quem me mostrou isso pela primeira vez foi Chico Soares, que ele me mostrava o seguinte: ambas as faixas socioeconômicas melhoraram, mas a diferença relativa cresceu muito. Ou seja, os mais ricos do ponto de vista socioeconômico estão com muito melhor desempenho em relação aos menos favorecidos do ponto de vista socioeconômico. Quer dizer, não só no atendimento, mas também na taxa de aprendizagem. Então, eu acho que isso é um desafio que nós precisamos colocar em termos regionais. Também nós observamos isso, né? A região norte, que é a região complexa territorialmente falando, o atendimento é só de 13% do ponto de vista de creche. E quando a gente olha algumas capitais do porte socioeconômico similares, a gente vai ver que foi também bastante desigual. São Paulo teve um crescimento muito importante nos últimos anos, em termos de atendimento, e o Rio de Janeiro, Cláudia, nesses últimos anos agora, teve um atendimento menor, muito menor do que outras capitais similares. Diferentemente da sua época, teve crescimento e teve inovação também no campo da política de aprendizagem e processo pedagógico. Então, a gente tem um problema ainda sério do ponto de vista de equidade, que depois se repercute ao longo de toda a educação básica, como a gente, de certa maneira, já conhece. Quando a gente olha a pré-escola, a gente deveria ter atingido a meta esse ano passado, né, 2016, em função exatamente da mudança que a gente teve na DRU em 2009, e a gente colocou como uma maneira de responder àqueles recursos adicionais da DRU, ampliar e universalizar até 2016 a oferta de 4 a 17 anos. E aqui, particularmente na pré-escola,
nós chegamos a 89%. Entretanto, se nós levarmos em conta 2024, eu acho que essa meta vai ser alcançada, mas não em relação ao que tinha sido proposto na emenda constitucional de 2009. E aí, quando a gente está falando de recursos, ontem na Folha de São Paulo, pelo menos na online, foi onde eu vi, um estudo do Heckman, mostrando exatamente, estudos longitudinais, que cada dólar investido na pré-escola pode se multiplicar por 7 em termos de resultados posteriores, do ponto de vista de desenvolvimento social, desenvolvimento profissional. Ou seja, se você quer reduzir desigualdades, é através da educação e já começando na pré-escola a fazer essa mudança. E para se ter uma ideia desses resultados, por exemplo, as crianças já, e Cláudia falou da questão das habilidades sociais, emocionais, vamos chamar das competências globais, incluindo as cognitivas. A gente tem discutido muito isso no Instituto Ayrton Senna, como uma parte daqui sabe. Mas a gente sabe também que, por exemplo, habilidades como a criatividade, como o pensamento crítico, que são tão importantes para o desenvolvimento das pessoas, essas habilidades elas não são só cognitivas, nem só socioemocionais. Elas têm, na verdade, uma integração muito grande, que não dá para dizer aqui, dá para separar, dizer que isso é só socioemocional, isso aqui é só cognitivo. Então, eu entendo que esse é um ponto que talvez a gente precisasse, não sei se seria separar ou como articular, não é, as habilidades. Cláudia ali desenhou em termos de 3 esferas, não é, Cláudia? Cognitivos, sociais, emocionais, e tem uma interseção entre as 3, não é? Mas o desenvolvimento dessas habilidades já na primeira infância reduz em 35% problemas prisionais. Isso feito longitudinalmente com crianças desde a pré-escola até elas se tornarem adultas. Então isso, de fato, a gente sabe que também tem impacto na educação. Ou seja, a criança que teve a educação integral na primeira infância e não apenas o atendimento, elas têm maiores chances de concluir, por exemplo, o ensino médio, 44% maiores as chances do que aquelas crianças que não tiveram a possibilidade de desenvolver a educação integral, essas habilidades. Pra vocês terem uma ideia, uma das habilidades mais importantes é a colaboração. No Japão, eu visitei recentemente, várias escolas estão tirando aqueles brinquedos que a criança brincava sozinha, por brinquedos cujo tamanho, em volume, em massa, peso, para ela poder brincar, ela tem que brincar com mais 2 ou 3 crianças. Para quê? Para motivar o compartilhamento, o trabalho colaborativo, a brincadeira integrada e colaborativa com outras crianças. Então eu entendo que o mundo hoje mudou muito e a gente precisa entender que a primeira infância simplesmente não é apenas o atendimento, sob pena de que, de certa maneira, a gente esteja apenas tentando cumprir algo que está na legislação, que já é um enorme desafio por tudo que a gente já citou aqui. Entretanto, se a gente quer deixar um legado de um mundo melhor, de um mundo mais feliz, mais harmonioso, com pessoas mais corresponsáveis pelo desenvolvimento da humanidade, eu acho que é na educação infantil, é na primeira infância que a gente tem que começar a ter o grande, mais importante olhar para o desenvolvimento de um mundo melhor. Eu acho que essa é uma oportunidade que nós precisamos não deixar de fazer para as nossas crianças e para o futuro delas. Muito obrigado. Parabéns, agradeço. Eu sempre tomo a liberdade de chamá-lo de Mozart, porque por um dia ele, no início de uma palestra, ele falou sobre o nome dele. Então eu agradeço sobremaneira a sua contribuição. Agradeço a professora Cláudia, professora Zilma, e a comissão organizadora falou que nós encerramos o nosso tempo. Então, por essa razão, nós não vamos abrir para debate, para perguntas. Eu devo dizer que todas as transparências eles vão disponibilizar para a Undime e vocês terão acesso a todas. Muito obrigada pela contribuição.